estava em casa e me veio uma melodia na cabeça e junto com a melodia me veio uma letra, e me veio agora a lembrança dessa letra, falando sobre Jesus. É mais ou menos assim: ainda hoje eu ouvi Jesus, ele dizia: filho meu, estou aqui, não tenhas medo, contigo eu sou, e não há nada que eu não possa resolver. Fui eu que fiz o sol e as estrelas, fui eu que fiz o céu, a terra e o mar. Ah, fui eu que fiz anjos e serafins e tudo que na terra. Fui eu que fiz o sol e as estrelas, fui eu que fiz o céu, a terra e o mar. Ah, fui eu que fiz anjos e serafins e tudo que na terra. Diga assim: foi Jesus que fez os céus e as estrelas, foi Jesus que fez o céu, a terra e o mar, foi Jesus que fez os anjos e serafins e tudo que na terra há. Amém ou não amém? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Jesus é Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga assim: Jesus é Deus. Irmãos, a vida rotineira cristã nos faz ao longo da carreira na fé esquecer de alguns princípios e não lembrar tão fortemente ao ponto de declarar algumas das verdades cristãs. Dentre elas, a divindade de Jesus. Nós podemos falar claramente que o nosso Deus é um Deus de relacionamento conosco. Existem milhares de religiões. Existem mais de 6.000 livros que se dizem espirituais e religiões. Você sabia disso? Existe fé politeísta, ou seja, que tem muitos deuses. Existem fé de outras religiões que não são muitos deuses que podem ser adorados, mas que tem um Deus maior que controla deuses menores. Cada religião tem a sua regra de fé, cada religião tem a sua peculiaridade, mas o cristianismo tem algumas que são exclusivas. Diga assim: exclusiva. Dentre elas, o Deus do cristianismo, ele se relaciona intimamente com os seus adoradores. Religiões têm como o seu Deus um Deus imperador, um Deus que é protegido pelos seus seguidores. O cristianismo é o contrário. Tem um Deus que não veio implantar um império, e sim um reino, e em vez de ser protegido pelos seus seguidores, ele deu a vida pelos seus seguidores e protege cada um de nós. Amém ou não amém? Em tantas religiões você conhece aí, por exemplo, e é muito falado sobre isso, quando você vai falar do budismo, você vai lá e vai encontrar na terra de Buda o túmulo de Buda. Você vai encontrar, por exemplo, na França, o túmulo de Allan Kardec, e está lá os seus restos mortais. Você vai encontrar no Juazeiro, por exemplo. Digo isso porque meu avô, todo ano, independente de qualquer coisa, podia dar tudo errado, mas ele não podia deixar de fazer uma caravana para Juazeiro da Bahia, para adorar, idolatrar Padre Cícero. E lá tem
adoração, e está lá o corpo de Padre Cícero. Em todas as religiões atuais, pode-se declarar que ali está o corpo daquele que nós seguimos e adoramos. Mas nós somos uma religião, uma denominação, um povo que sabemos onde o nosso Deus desceu, sabemos onde Ele nasceu, sabemos onde Ele viveu, onde Ele morreu, onde Ele deixou declarado que iria voltar. Mas se nós formos lá hoje em Israel, tem um túmulo lá que nunca foi dele, era emprestado, que está escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Amém ou não amém? O nosso Deus, chamado Jesus, Ele, diferente de muitos líderes, fez questão de dizer: eu não quero que vocês me chamem de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Diga assim pro teu amigo, pro teu vizinho aí: tu não é fraco não. Diga aí, tu é amigo de Jesus. Imagina, irmão, tem gente que se gaba nessa terra. E olha que no business, né? Quando se fala no business, existe um negócio chamado network, né? Já ouviu falar de network? E é muito importante você ter uma rede de relacionamentos, é isso que significa network. Você se conectar com pessoas, porque pessoas ligam pessoas, propósitos ligam propósitos, amém ou não amém? Mas irmão, você pode dizer assim: eu tenho o telefone de Jesus, eu sou ligado com um que é dono do céu e da terra. Eu sou ligado com um que é dono de tudo que há, que é dono do ouro e da prata. E quando eu quero falar com ele, não preciso marcar audiência. Como diz o Penteca: entra no quarto, fecha a porta e disca. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém ou não amém? Ele não diz assim: entra na fila para eu ver uma horinha que eu vou te ouvir. Não, ele disse: na hora, tu vai dobrar o joelho lá e ele vai ouvindo. Mas e a resposta? A resposta é outra coisa. Você vai perceber que Daniel, homem de Deus, foi levado para a Babilônia, e lá ele passou por uma situação. Depois você lê a história toda para não me alongar. E ele entrou no seu quarto, dobrou o joelho, orou a Deus pedindo um socorro, e passou-se 21 dias para chegar retorno. E de repente um anjo chega e disse: Daniel, o Senhor ouviu a tua oração desde o primeiro dia. E explicou: é porque tinha uma guerra no meio do caminho, um negócio acontecendo, um fogo para um lado, espada para o outro, aquela coisa toda. Mas deixou declarado nas escrituras: desde o primeiro dia que você clamou, o Senhor ouviu e já mandou resposta. Amém ou não amém? Eu quero dizer que Deus já tem mandado resposta para mim e para a tua vida desde o dia que você orou. Talvez não tenha chegado até você ainda, mas vai chegar, porque nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus. E eu quero falar hoje sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Luiz, bota aí, Luiz. Muitos de nós não sabemos quem nós adoramos. Todo mundo fala assim. Todo mundo, muita gente, eu já vejo muito falar assim: Jesus é filho de Deus. Quem crê nisso, que ele é filho de Deus? Mas tem uma confusão cognitiva, no racional, que não consegue entender onde Jesus se coloca, onde o Filho se coloca, né? Onde o Espírito Santo se coloca, se apresenta, como é. E diz assim: tem Jesus, eu sempre escuto isso: tem Jesus, tem o Espírito Santo e tem Deus. Quem já ouviu isso? Eu disse: tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem Deus? E Jesus não é Deus? É. E o Espírito Santo é Deus? É. E Deus? Deus é Deus. Confusão total. Na verdade, isso aqui, ó, é uma explicação básica. Eu quero que, antes de ir para a mensagem, eu quero ir para a mensagem com isso aqui firmado na sua mente. Amém ou não amém? Diga assim: hoje eu vou entender ao ponto de explicar que Jesus é Deus. Aqui no centro tem a expressão Deus. Diga assim: expressão. Muitos de nós achamos que o nome dele é Deus. O nome de Deus é Deus. Não, Deus é quem ele é, não é o seu nome.
Deus é o seu atributo maior. Ele é Deus. O que é Deus? Ou quem é Deus? É alguém que é onipotente, onisciente e onipresente. Tudo sabe, tudo pode e está em todo lugar. Amém ou não amém? Só que há conflito no cristianismo, na interpretação da Trindade sobre a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo e a divindade do Pai. E hoje eu acho que vai ficar bem simples para você. Diga assim: Deus é Deus. Diga assim: o Pai não é o Filho. O que eu estou querendo explicar a você: o Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Não dá para dizer que Toninho é o Pai e que Radassa é o Pai. Não dá. Toninho é o Pai, Radassa é o quê? É a filha. Diga assim: o Filho não é o Espírito Santo. Diga. Irmão, é algo muito claro. O Filho não é o Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo não é o Pai. Porém, existe um único Deus. Diga assim: único Deus. E como é que se entende isso? É assim, ó: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É o único Deus. Não tem três deuses. Nós somos politeístas? Sim ou não? Nós cremos num único Deus, o Deus que se manifesta na pessoa do Pai, o Deus que se manifesta na pessoa do Filho e o Deus que se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Mas não são três deuses, é um único Deus. Diga assim: único Deus. Aí eu pergunto: o Espírito Santo, ele é o Filho? O Filho é o Pai? E o Pai é o Espírito Santo? Vocês já entenderam que cada um tem a sua pessoa distinta. Mas eu pergunto: o Espírito Santo é Deus? Responda alto, por favor. Sim ou não? O Pai é Deus? E o Filho é Deus? E hoje eu quero... Obrigado, João. Obrigado, Luiz. Hoje eu quero falar da pessoa de Jesus de Nazaré como Deus. Para que você, quando for orar, não pense que existe um Deus menor, um Deus maior que é o mais poderoso, um Deus menor que é e um Deus que é feito um vento, um Espírito. Não, é um único Deus. Jesus é poderoso. Jesus é o responsável por nós estarmos aqui. Jesus é o que veio criar, Jesus é o que veio salvar, Jesus é o que vai a mim e a ti levar para morar com Ele. Amém ou não amém? João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Eu quero falar o primeiro ponto, defendendo a tese, a crença de que Jesus é Deus. É que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra encarnada. Diga assim: verbo. No original a palavra verbo é logos. Tanto que quando você lê João, está lá com V maiúsculo, porque é uma pessoa. Está falando de Jesus. No princípio, aquele que é a palavra ou verbo já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era... Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra, diga assim: ele é a palavra. Quem é a palavra? Quem? Está falando de quem? Aquele que é a palavra possuía a sua vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Até o 14. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz. Quem não era a luz? Diga assim: João. Mas veio para falar da luz. Quem é a luz? Muito bem. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Quem é o seu próprio povo? Diga assim: os judeus.
mas todos aqueles que creram nele e o aceitaram, diga assim, creiam nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano. Diga assim, a palavra se tornou ser humano. Você lembra da palavra chamada verbo, que é Jesus, que estava lá no céu? O texto está dizendo, ele estava lá no céu. E ele decidiu se tornar ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único de Deus. Diga assim, Filho único de Deus. Primeira pergunta que eu vou deixar na sua mente: se Jesus é o Filho único de Deus, você é o que de Deus? Amém ou não amém? Só fica pensando nisso. Primeira coisa, tudo foi criado por ele. Diga assim, tudo foi criado por ele. Abra aí Gênesis capítulo 1. Nem está aqui, mas tem tudo a ver. João, no Novo Testamento, começa revelando que pelo poder da palavra tudo foi criado, e o próprio Jesus é a palavra. Mas em Gênesis diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, quem disse? Haja luz, e houve luz. Você consegue entender? Deus aqui é Jesus. Você consegue entender que Jesus, a Bíblia diz, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz, e até hoje a luz existe. Jesus é Deus, o Deus de Gênesis 1:26. Gênesis. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e será semelhante a nós. Diga assim, façamos. É a primeira revelação, manifestação de uma pluralidade, não de três deuses, mas de uma pluralidade de pessoas na divindade. Ele disse, façamos. Eu pergunto, façamos é um ou mais de um? Jesus, desde Gênesis, se manifesta. Mas a revelação de Deus é progressiva. Lá no Novo Testamento ele vem como pessoa para declarar-se como Deus. Primeiro ponto que nós temos que entender, que ele é o verbo encarnado. Diga assim, ele é a palavra encarnada. Você sabe por que a palavra de Deus tem poder? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus encarnado. Amém ou não amém? Então nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida usando a palavra de Deus ao nosso favor. Por isso Jesus diz, se tu declarar, temos que declarar a nossa vitória no nome do Senhor. Não adianta ficar dando palavra positiva, vai dar certo, vai dar. Não é isso. Não é sobre não é sobre um sim salabim. Não é sobre uma palavra de persuasão humana. É sobre crer que existe um Deus que é chamado de verbo, de palavra. E quando você crê nele, você executa pela fé a autoridade dada por ele, usando a palavra, declarando, no nome do Senhor já somos mais do que vencedores. No nome do Senhor você estará curado. Irmão, quantas vezes estamos numa situação que não tem saída, mas de repente vem uma luz de fé e nós declaramos, eu creio que tu tens poder, Senhor. Irmão, de repente as coisas começam a mudar, a ligação começa a chegar, o vento começa a soprar, o ânimo começa a mudar, porque aquele que disse haja luz, começa a gerar luz em nossa mente, em nossos corações, e a gente começa a viver pela palavra e receber resultados pela palavra. Amém ou não amém? Diga assim, ele é a palavra. As religiões
tem um livro religioso, nós temos a palavra viva conosco. Quem é a palavra? Meu Deus, é Jesus. Eu não estou dizendo a você para você adorar esse livro, não é o livro, porque não é o livro, mas é a palavra que está escrita nesse livro, que é poderosa, é eficaz, para ir na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e discernir o que essa palavra promete para nós. Nem subiu ao coração do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Assim está escrito, amém ou não é? Então ele é a palavra, diga assim, ele é a palavra. Jesus é Deus e ele diz, eu sou a palavra. Ele declara isso. Outro ponto que eu quero trazer, mostrando a divindade de Jesus, que ele é o único que pode dizer que é a palavra, que é o verbo, que é o logos, são suas declarações. João 8:58. João 8:58. Olha o que está escrito. Jesus respondeu: opa, não? Eu não queria mesmo? Deixa eu ir para aqui. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão existiu quantos anos antes de Jesus? Muitos anos antes de Jesus. Jesus foi interpelado pelos fariseus e ele disse: ei, Abraão exultou, desejou ver a mim, e ele viu. Aí eu disse: viu como? Tu não tem nem 50 anos. Já fica a dica, Janinha. Jesus naquela época ali estava bem na fita. Ninguém disse que ele era mais velho, né? Ele estava... Jesus disse: Abraão desejou ver-me e viu. Antes que Abraão fosse, eu sou. Diga assim: eu sou. Irmão, para nós, a gente tem o costume de dizer assim: não, eu sou gordo, eu sou rico, eu sou magro, eu sou qualquer coisa, não é assim? Para um judeu, principalmente religioso, usar a expressão eu sou, sabe por que não? Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Irmão, isso aqui para os judeus é muito forte. Moisés estava no deserto e de repente a sarça ardente começa a pegar fogo ali. E Deus disse: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. E Deus diz a ele o que fazer. E Moisés disse: eu vou dizer o quê? Se me perguntarem quem foi que me enviou, aí Deus revela seu nome e diz: diga, o eu sou me enviou a vós. Quem mais usou a expressão? Ninguém. Quem era doido dizer um negócio desse? Quem era doido dizer assim: eu sou, depois que o próprio Deus diz: eu sou o que sou? Aqui a expressão eu sou revela a divindade de Jesus. Jesus, quando estava no Getsemane, chegou Judas e chegou o sacerdote, os soldados, para pegar ele. Depois você lê isso, é um texto que quase não é falado e quase não é mostrado nas cenas de Hollywood. Mas quando o povo chegou para pegar Jesus preso, levar ele preso, vocês lembram que Judas combinou: aquele que eu beijar, esse é Jesus? Em um dos evangelhos deixa claro que quando a multidão viu os apóstolos e sabia que dentre eles um deles era o Jesus, alguém gritou: quem é Jesus? Como quem diz assim: não estou acreditando muito em Judas não, que ele traiu, né?
Traiu o Senhor dele, pode trair a gente também. Não tinha combinado já? É aquele que eu beijar? Para que perguntar quem é Jesus? Era só esperar ele dar o beijo e dar o bote. Não era assim? Mas aí ele perguntou, alguém gritou, quem é Jesus? E a Bíblia diz que Jesus calmamente disse, eu sou. Quando ele disse eu sou, a Bíblia diz que todos caíram por terra no chão, como se houvesse um terremoto. Caíram no chão, desbaratinados. Oxe, o que foi que houve? Jesus disse, eu só disse eu sou. Era ele revelando a sua divindade claramente, como aquele que falou no deserto com Moisés. Primeira coisa que nós podemos afirmar que ele é Deus é porque ele tem poder em suas palavras, ele é o verbo. Amém ou não amém? Segunda forma de entendermos que ele é Deus é por sua declaração. Ele declarou claramente, eu sou. E só quem podia declarar eu sou, só quem pode declarar o eu sou, chama-se Deus. E Jesus é Deus. Terceiro tópico que nos faz ter confiança na divindade de Jesus é que Jesus, ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Você pode dar glória a Deus por isso? Em Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 12. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Diga assim, seu coração. Olha ele revelando sua divindade. Os caras não falaram, os caras só pensaram. O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a tua cama e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem, diga assim, o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. 4 amigos pegaram outro amigo paralítico que desceram por cima, tiraram a telha, desceram onde Jesus estava. E Jesus olhou para aquele homem e disse, teus pecados estão perdoados. Homens que estavam ali não para adorar Jesus, mas para efeito de curiosidade, para pegá-lo em alguma ação contrária à religião, ficaram surpresos quando viram Jesus olhar para aquele homem que foi descido com a maca no meio da sala e dizer assim, os teus pecados estão perdoados. Quando ele disse isso, no coração, diga assim, no coração. Na Bíblia, quando fala de mente, fala de coração, fala de coração, fala de mente. Na mente eles disseram, oxe, que heresia é essa aí? Que blasfêmia é essa aí? E ele não sabe não, esse povo não sabe não, que só Deus tem poder para perdoar pecado. Só que Jesus, enquanto eu estou pregando aqui, Ele está ouvindo os teus pensamentos. Amém ou não amém? Você pode dizer também misericórdia, dependendo de onde tiver seu pensamento. Talvez você esteja julgando até a pregação. Talvez você esteja em outro lugar, fazendo como diz alguns, missa de corpo presente. O corpo está aqui, mas a mente está lá. E eu quero lhe dizer, Jesus está ouvindo tudinho que você está ouvindo, está pensando. Amém ou não amém? Quantas vezes eu estou num lugar, numa situação, e o rosto está assim, mas aqui dentro, no coração está. E a palavra diz, eu sei o que tem no teu coração, eu estou ouvindo. Isso dá medo ou dá alegria a você? Depende, né? Jesus é o único que tem poder para perdoar pecado. Ele está dizendo, ei,
para mim a dificuldade de curar uma cegueira, de levantar um defunto e de perdoar um pecado é a mesma coisa, porque eu, Jesus, sou Deus. Ele é Deus. A intenção nessa noite é te fazer entender que Jesus não é um Deus, como diz Testemunha de Jeová. Jesus, ele é o Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém ou não amém? E que você se relaciona com aquele que é criador do céu e da terra. E se ele criou o céu e a terra, ele pode criar exatamente o que ele quiser para mim e para a sua vida. Então Jesus, ele é a palavra que é poderosa. Jesus, ele declara. Ele é Deus porque ele tem autoridade em declarar a sua divindade. Ele é Deus porque ele perdoa pecado. Diga assim: ele perdoa pecado. Jesus é Deus porque ele aceita a adoração. Em Mateus capítulo 14, versículo 32 e 33. Veja o que está escrito. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus manda os discípulos ir na frente, no barco, e depois Jesus vai andando sobre as águas. De repente ele aparece num vendaval, numa noite escura, andando sobre as águas. Os apóstolos olharam, viram ele andando por cima das águas, não reconheceram, disseram: é um fantasma. Jesus disse: sou eu. Lembra, sou eu, o eu sou. Olha a autoridade que ele tem. A palavra dele diz, declarada: sou eu. É diferente da gente dizer sou eu. Quem nunca, alguém bateu na sua porta e você disse assim: quem é? Aí a pessoa diz: sou eu. Aí a pessoa de dentro diz: eu quem? Não é assim? Eu quem, abençoado? Jesus disse: sou eu. Aí Pedro disse: se és tu, mande que eu vá. E sobre a tua palavra, diga assim, sobre a palavra dele, eu e você, se cremos na palavra dele, andaremos sobre a palavra dele. E quando estivermos, e enquanto estivermos sobre a palavra dele, estaremos seguros e sustento, porque ele é a palavra. Amém ou não amém? Andar sobre a palavra é andar sobre Jesus, andar em Jesus. Quando entrou no barco, depois daquela história que você já sabe, ele foi, Pedro andou nas águas. E tem gente que é tão negativo que diz assim: Pedro afundou. Sim, mas andou, irmão. Não, mas ele afundou. Sim, mas você conhece outro que andou além de Jesus? Amém ou não amém? Às vezes é tão negativo que a gente só consegue ver o lado negativo das coisas. Eu não vejo o povo dizer: rapaz, ele andou. Não, ele andou, mas afundou. Sim, mas afundou, mas andou. Só afundou porque andou. Só pode afundar quem ande. Seja alguém que prefira ter que afundar, mas que pelo menos pode ter a experiência de andar. Amém ou não amém? Tem gente que não chega a lugar nenhum porque não tem nem coragem de se lançar, de agir, de ir. Está com medo? Vai com medo mesmo. Se Jesus chamou, se Jesus mandou, ainda que afunde, ele está lá para dar a mão e levantar você, e os dois contar a história depois. Irmão, dificuldade todo mundo tem. Agora é melhor ficar na palavra de Deus. E ainda, e olha o que o texto fala: mesmo que Jesus dizendo venha, haverá medo, haverá dificuldade, e é possível que você afunde. O que não é possível é você morrer em solidão, porque aquele que chamou se responsabiliza em te levantar e te levar a lugar seguro. Amém ou não amém? Jesus volta para o barco, e quando entra no barco com Pedro, e sabe o que me vem ao entendimento? Diga assim: Pedro era pescador. Diga assim: ele era pescador. Você conhece algum pescador que não sabe nadar? Todo pescador sabe nadar, irmão. Ou não é? Era possível que Jesus não soubesse que ele era carpinteiro.
mas pescador. Aí, pensa comigo, por que foi que Pedro, quando começou a afundar, Pedro gritou, socorre-me! E ele não sabia nadar não? É porque tem hora, irmão, isso é o que eu penso, tá? É porque tem hora que não é para usar as tuas habilidades, é para confiar plenamente naquele que te chamou e dizer assim, eu sei nadar, mas eu me recuso a chegar até lá sem o Senhor junto comigo. Socorre-me, me ajuda, me leva de volta, me traz um lugar de firmeza e segurança. Eu sei nadar, mas eu quero chegar dizendo, eu vim porque o Senhor me trouxe até aqui. Amém ou não amém? A sua declaração revela que Ele é Deus. O eu sou revela que Ele é Deus. Perdoar pecado revela que Ele é Deus. Receber adoração. Quando Ele chegou no barco, eles adoraram Jesus. E ninguém pode ser adorado senão aquele que é Deus. Ele não os repreendeu, Ele aceitou a adoração porque Ele é Deus. Pedro e outros foram adorar anjo. Se levanta porque eu sou anjo, porque eu não sou Deus. Foram adorar Pedro. Vocês viram? Lá em Atos, Pedro entrou com João. Quando chegou na frente do templo, na porta formosa, tinha um aleijado lá. Me dá uma esmolinha. Pedro disse, mas rapaz, tem nem ouro nem prata. Mas fitando nele os olhos, pegou na sua mão e disse, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ele levantou, começou a andar e glorificar o nome do Senhor. Só que o povo viu aquilo e começou a andar atrás de Pedro. E Pedro percebeu que o povo estava olhando para ele, e o povo estava querendo adorar Pedro. E Pedro declarou, ei, por que vocês me olham como se eu tivesse feito isso por minha própria santidade? Quem fez isso foi o nome de Jesus de Nazaré. A glória, o louvor e a adoração, Pedro disse, é para Ele. O único que é digno de louvor, o único que é digno de adoração é Jesus, é o próprio Deus. Jesus aceitou a adoração, porque é para isso que um Deus vive, para ser adorado. E você que é adorador, é para isso que você deve viver, para adorar. Amém ou não amém? Alguém aqui adora Jesus? Quando você disser assim, eu adoro a Deus, você pode dizer assim, eu adoro ao Deus chamado Jesus. Amém ou não amém? Outro motivo que nós temos a certeza de que Ele é Deus, além de ter a adoração que Ele recebe, além de ter a palavra do seu poder, além de perdoar pecado, tudo isso prova que Ele é Deus, é a ressurreição dEle. João capítulo 10, versículo 17 e 18. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de novo, de volta. Ninguém tira de mim, diga assim, ninguém tira dele, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade. Olha que declaração de Jesus, irmão. Eu tenho autoridade para entregar o que? A minha vida, e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Hoje tem um meme que eu gosto demais, irmão. Olha, eu sou fraco para rir. De vez em quando eu mando para alguns amigos. Amostradinho. Vou logo fazer sua passagem. Alguém já viu? Eu quero ver um desses fazer a passagem de Jesus. Porque se ele visse Jesus na cruz, ele poderia dizer assim, amostradinho, vou fazer essa passagem. Só que ele não tinha um problema. Você sabe, aquele meme revela o quê? Ali é uma caricatura da morte, sim ou não? E ali tem o que na mão dele? Diga assim, aguilhão. Não é assim? Só que Paulo, falando sério, inspirado pelo Espírito Santo, ele que tira a onda, em vez de dizer assim, em vez da morte dizer assim, amostradinho, Paulo diz, ei morte, onde está o teu aguilhão? Cadê o teu poder? Cadê a tua autoridade para esse
que é Jesus de Nazaré, faz a passagem dele, vê se tu consegue fazer. Ele diz, Jesus falou, eu é que dou minha vida, e quando eu quiser, eu tomo de volta, porque Deus me deu autoridade, o meu Pai me deu autoridade, amém ou não amém? Ninguém tem a autoridade de tomar a sua vida de volta. Você pode, no pecado, até cometer o absurdo de querer tirar a tua vida, agora pega de volta. Jesus disse, comigo é diferente, eu dou, e na hora que fizer tic-tac que eu quiser, eu digo, eu vou voltar agora. Interessante que ele disse, para vocês saberem que eu sou Deus, eu vou dar a minha vida, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus declara que possui autoridade sobre a sua própria vida e sobre a morte. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de sua divindade. Ele venceu a morte e vive eternamente, confirmando sua identidade como Deus. Nenhum Deus, estou falando com Deus minúsculo, com D minúsculo, nenhum Deus na história é conhecido por ter dado a sua vida. Você pode ver em toda a mitologia grega, no hinduísmo, que tem mais Deus do que gente, todos têm alguém sacrificando a vida por eles, pelos seus deuses. Inclusive hoje, na nossa cultura, em uma parte de uma fé que se chama cristã às vezes, você vê pessoas se sacrificando, pagando penitência, subindo escada de joelho, viajando não sei para um lado e para o outro, para pagar um preço, para agradar aquele que ele adora, que às vezes ele não tem coragem de dizer que adora, ele chama de venera. Ele diz venera. É normal, porque isso é de se esperar de todo e qualquer Deus, mas não daquele que é o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus, ele diz, eu vou sacrificar a minha vida, eu vou dar a minha vida para salvar a vida daquele que não tem jeito. E eu vou ressuscitar para mostrar a eles que assim como eu tenho autoridade de ressuscitar a minha própria vida, eu voltarei para levar vocês salvos e ressurretos no dia do Senhor. A morte não tem poder sobre a vida daquele que não vive mais para si, mas vive para Ele. Se a minha vida e a tua vida é de um Deus chamado Jesus, pode descansar, a tua passagem está garantida, é o sangue de Jesus, e o teu nome está escrito no livro da vida. Não foi escrito com lápis, foi escrito com sangue, o sangue puro e carmesim. Conclusão. A Escritura declara desde a criação do mundo que Ele é Deus, amém ou não amém? E se Ele muda, diga assim, Ele muda, sim ou não? Ele não muda. Se pelo poder da sua palavra Ele disse, haja luz e houve luz, tudo Ele criou pelo poder da sua palavra, Ele perdeu o poder para isso? Eu quero dizer a você que Ele ainda tem poder para dar uma palavra de vida à tua vida e fazer coisa nova, criar coisa nova. Está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo pela palavra dele. A tua vida será transformada se você crer. Uma palavra dele é o possível, é o suficiente. Basta uma palavra dele. É teu casamento, uma palavra dele ele restaura. É a tua saúde, uma palavra dele ele restaura. É o teu sustento, uma palavra dele é restaurado. É a tua alma perdida, uma palavra dele e a tua alma será salva. A sua encarnação, ele deixou o céu por amor. Irmão, ele estava no céu,
a sua glória. E a palavra diz: ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se despiu de toda a sua glória e veio aqui. Irmão, encarnar aqui é prova de amor e prova de que ele é Deus, tem autoridade para ir e vir. Está escrito: ninguém foi aos céus senão aquele que de lá veio. Ele veio e ele vai, porque ele é Deus. Ei, ele tem poder. Ele tem poder. E se ele encarnou, foi por amor a mim e a você. Amém ou não amém? Você sabe por que ele encarnou? Porque ninguém que estava aqui em carne podia resolver o nosso problema. Ele disse: eu vou resolver, ainda que seja que para sofrer em carne. Amém ou não amém? A sua declaração. Ele declarou que era Deus. Mas ele declarou, sabe o que também? Eu te amo. Ele disse: Deus prova o seu amor para com todos. Como? Dando o seu filho para morrer por nós. Quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Ele não disse assim: você se arrepende, aí eu te amo. Ele disse: não, eu te amo, tu sendo pecador. Ele declara, ele diz, João 3,16: Deus amou o mundo. Deus o quê? Diga assim: amou o mundo. Ele te amou primeiro. Ele disse: não foi você que me amou primeiro, eu te amei primeiro. Ele não tem problema de se declarar. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que não é diminuir sua divindade se declarar. Ele diz: eu te amo, eu estou contigo, eu tenho um plano para a tua vida, eu quero você eternamente comigo. Eu vim aqui, eu encarnei por isso. Ele veio para perdoar os teus pecados. Você pode dar glória a Deus? Eu não sei você, mas se não fosse Ele, eu estava acabado. Eu preciso do perdão de Jesus. Alguém aqui precisa do perdão de Jesus? Mas alguém diz assim: ei, e Deus vai vir para isso por causa de você. Ei, Mateus 1:21 está escrito na sua palavra. O verbo declara: e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Você pode ser escravo do que for, mas uma palavra dele tem poder de te salvar do teu pecado, porque ele veio para isso. Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Ele é Salvador, ele é o Deus Jesus. Ele é Deus e espera ser adorado. Mas muito mais do que isso, ele não ficou parado esperando. Sabe o que ele fez? Ele disse: o Pai procura verdadeiros adoradores. E o que é um verdadeiro adorador? É aquele que adora em espírito e em verdade. Não é o que adora na igreja de parede preta, não é o que adora na igreja de parede branca, não é o que adora de vestido, não é o que adora de calça, não é o que adora de barba, não é o que adora sem barba. É aquele que adora em espírito e em verdade. É esse o povo que Deus está procurando. E se ele ressuscitou, ele está dizendo: fica tranquilo, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Talvez tu tenha um sonho de ter a casa própria. Você sabia que daqui a 100 anos ninguém da tua geração, 150 anos, ninguém da tua geração vai saber nada teu, vai lembrar nada? Talvez encontre alguma foto. Basta você ver quem você admira e sente falta da sua família de 150 anos atrás. Ninguém. É ou não é? É no máximo no pai, no avô. Alguns privilegiados têm um bisavô. Eu quero dizer, o teu carro não vai servir para nada, a tua casa não vai servir para nada, o que tu luta hoje não vai servir para nada.
Eu não estou dizendo para você não sonhar, eu estou dizendo para não se apegar a isso, porque a casa que tu tem que se apegar é a casa que está lá preparada para te receber, é a casa, a mansão celestial, onde a traça não come, o ladrão não rouba, o ferrugem não entra, não pega. É algo eterno. Jesus é eterno, e o eterno nessa noite está dizendo: eu sou Deus. Diga assim: Ele é Deus. Diga: Ele é Deus. Diga: Ele é Deus. Você pode ficar de pé. Jimi Hendrix. Eu não sei você, irmão, mas está na hora da gente abrir a nossa boca nessa cidade e dizer assim: Jesus é Deus, aonde você estiver. Mas melhor do que isso, ou primeiro do que isso, declarar para os quatro cantos: Ele é o meu Deus. Tem alguém nessa noite que gostaria de declarar pela primeira vez que Jesus é o seu Deus e quer entregar a sua vida a este Deus que tem poder para perdoar pecado, que tem poder para transformar a vida, que tem poder para levar para morar no céu? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? É só levantar a sua mão e vamos orar por você. Alguém quer fazer uma aliança com esse Deus? Quer adorá-lo como filho? Amém? Vamos adorar Jesus?